TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. 明日の地球に人々は求めた愛と希望と優しさを、そして人々は選んだ若く熱い3つの魂を多様化する未来型犯罪に完全と挑戦する特別救急捜査隊の誕生である。Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós fecharemos a trilogia dos policiais de resgate, porque hoje nós falaremos do inédito no Brasil Extra Draft, certo, senhor Kuroda? Certo, é isso aí, pessoal, eu sou o Kuroda e vamos tentar descobrir como é que um avião vai do Japão até Paris, demora 3 meses e não chega, mas vamos saber isso mais pra frente. eu fiquei com essa dúvida no final da série, entre outras dúvidas, mas muito bom estar aqui. Faz tempo que eu não venho, né, mas obrigado. E Kuroda, quem são os escalados, quem é o time convocado para essa partida aqui, para esse bate-papo sobre Extra Draft? Começando então com os nossos convidados. Tô mudando dessa vez. Começando com os convidados, que são padrinhos, pessoas de alto garbo e elegância. Primeiras damas, temos ela diretamente ali de Curitiba e regiões adjacentes, que fã número 1 dos Esquadrões de Resgate. Ela que, se eu não trago esses caras aqui, ela faz protesto, tá? Mas, Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Flávia falando. Pessoal, pega a caneca de café, senta na cadeira e vem ouvir esse cast aqui, porque é babado. Extra Draft é babado. Escutem aí, pessoal. Muito bom. E, como eu falei, ele também é nosso padrinho, diretamente do Visão Tokusatsu. Se eu não me engano, carioca, né? Sim. Tá bom. Então, diretamente do Rio de Janeiro, ele, do Visão Tokusatsu, Léo Gatti. Seja muito bem-vindo. Olá, Kuroda. Olá, Gil, Senna, Flavinha. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui no TokuCast mais uma vez, né? E dessa vez falando de Tokusou X-Draft, essa série que eu gosto tanto e a gente vai debater bastante aqui. Vamos nos divertir bastante. Valeu! Muito bom. Léo Gatti já prometeu polêmicas no cast de hoje. É isso que a gente quer. A gente quer polêmica. Vamos lá. Seguindo aqui com o resto do nosso time, aqui a galera da casa. Hoje a administração tá toda aqui, ó. Quem diria, faz tempo que a administração não tá toda aqui. Mas temos ele que sempre tem uma palavra ácida, sempre tem um comentário sagaz quando há necessidade. Senna, seja bem-vindo. Opa, e aí, amizades, tudo bem? Vamos falar sobre essa série que, pra acabar com o mal do mundo, quase algemou o capeta. É isso aí. E é pra você que tá ouvindo esse cast e não tá entendendo nada, é porque você realmente não assistiu o Extra Draft. Ele que é nosso companheiro de bancada no Toku Agora, aqui no TokuCast, no tokusatsu.com.br, no Super Hero, nas nossas vidas, também lá de Curitiba, terra fria, por sinal. Ele que vai fazer uma introdução provavelmente de 1 minuto ou menos, mas Adriano Nares, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês para falar da série que fecha a trilogia de Polícia de Resgate, que é praticamente um Arquivo X em versão live action, só que aqui os roteiristas tomaram ácido lisérgico, né? No Arquivo X ainda não. É verdade, né? Usar o Arquivo X como referência foi legal, né? A verdade está lá fora. Está lá fora, é verdade. E o Kuroda mandou uma ótima que eu vou adiantar. Realmente tem muita gente que não viu X-Draft, inclusive criadores de conteúdo, e falam sobre X-Draft, cara. Certeza que não viram. Mas, enquanto nós vamos fazer uma oração para São Miguel Arcanjo, para nos livrarmos, né, de tudo quanto é coisa ligada ao capeta, ao mochila de criança, né? O Rafa, nosso editor, vai passar algum trecho de X-Draft pra vocês aí e a gente já volta.
のお前に任せる。よし行くぞ実装実装実装Tokusou X-Draft, que fica traduzido como o que, Sr. Senna? Eles traduzem como resgate especial, né? Mas seria uma polícia de investigação especial, né? E o X-Draft junta duas palavras, né? Que é o exceed, de você exceder, né? Ultrapassar, né? Os limites. E o draft de rascunho, projeto, esboço, né? Exceda o esboço. Muito interessante. X-Draft foi exibido pela TV Açaí entre 2 de fevereiro de 1992 e 24 de janeiro de 1993. Ele foi ao ar todos os domingos, das 8 às 8h30, e teve 49 episódios. Né? Como nós já contamos aqui, é a terceira série da franquia, dentro da franquia, podemos dizer assim, né? Que são as séries dos policiais de resgate, faz parte da franquia Metal Hero da Toei. Né, que iniciou lá com o Spectre, né, passou por Sombrain. Nós já contamos aqui, está no TokuCast de episódios já sobre essas séries que foram exibidas oficialmente no Brasil, e veio a terceira parte, que é X-Draft. Rapidamente não chegou ao Brasil, infelizmente, mas acho que bateu na trave, né? Acho que teve uma possibilidade gigante de chegar no Brasil, mas desistiu, teve, né? Sim, teve em 96 uma negociação envolvendo X-Draft e John Parson. Só que a negociação não evoluiu. E aí fica o questionamento, né? Isso foi bom ou foi ruim, né? Vamos seguindo aqui, já adiantando que, diferente de Sombrain e Spectre, que é totalmente conectado, o X-Draft foi idealizado para ser totalmente à parte, né? Apesar de, no roteiro original, né, o chefe Masaki ser o criador do X-Draft, acabaram optando por ser algo à parte, e lá no final trouxeram o velho de volta. Certo, senhores? Porque no fim dá uns negócios meio ruins, né, de roteiro, porque chega no final, tô indo pra Interpol, tô indo pra França, mas o Masaki já tava na França, o pessoal já tinha ido pra França, a França já era conhecida, aí o Masaki vem, não, muito prazer. Eles mesmos se embolam, né? Como o Gil comentou, o Inspector se passava no final dos anos 90, então Soulbrain é no início dos anos 2000, mas X-Draft se passa em 92 mesmo, né? A ideia inicial era fazer parte da trilogia, mas não uma continuação, que ela fosse desconectada de Inspector e Soulbrain. Mas aí vários problemas como audiência e venda de brinquedos fizeram eles darem uma reviravolta completa. E aí vai virar a salada que a gente vai comentar, né? No roteiro original, a aparência do chefe Masaki era uma certeza, porque ele seria o criador do X-Draft. É isso mesmo? E depois, quando o Hiroshi Miyauchi quebra o braço lá, se acidenta em casa e acaba virando um desfalque aí pra produção, é que o roteirista, o Junichi Miyashita, segue o negócio totalmente à parte. É isso mesmo ou é só conversa de internet? Não, foi isso sim. O Hiroshi Miyauchi teve um acidente no braço. O Junichi Miyashita, ele quis fazer uma série separada das duas anteriores. Aí, quando chega na reta final, resolvem juntar tudo. O Hiroshi Miyauchi, que já estava recuperado, volta. Agora, a pergunta é, será que se o Hiroshi Miyauchi não tivesse se acidentado, ele entraria antes ou começaria do começo? Aí é que tá. Ô, Léo, você tá usando uma pronúncia nova aqui pra polícia da pronúncia. Eu nunca ouvi falar em Miyauchi. O Hiroshi Miyauchi. Miyauchi. É. Hiroshi Miyauchi. Cuidado com a polícia da pronúncia aí na internet. Eu sofro com isso lá no Visão Tokusatsu. Eu também sofro aqui, cara. Bom,
essa parte legal, né? Ele volta e tal. E aí, essa decisão, esse é um ponto importante. Eu queria, antes de a gente começar, pra mim ele é um ponto super importante pro nosso bate-papo antes de falar da história, de falar do elenco, de falar mais curiosidades sobre a produção, porque tem bastante coisa pra contar, hein? Mas o Junichi Miyashita, ele tinha carta branca, porque ele era o único roteirista da série, né? Ele tocou e fez do jeito que quis o negócio. Ele era o roteirista principal. Tinha outros também, mas... Não, mas os outros são aqueles roteiristas de episódio, assim, né? Ele foi o cara que definiu a história completa sozinho ali, praticamente, né? Mas isso caiu no colo dele, porque o roteirista-chefe das 2 séries anteriores, o Noburo Sugimura, foi enviado para fazer de Ranger, né? Sim. Então, porque o Sugimura, ele já vinha de Giban, ele, se eu não me engano, eu acho que ele não era ainda o principal em Giban, mas ele fez muitos episódios. Daí ele assumiu em o Inspector e Soul Brain, e caberia a ele fechar a trilogia, né? Mas com aquela reformulação que a Toei estava fazendo em Sentai depois de Jetman, então eles resolveram levar, porque o Inspector e Soul Brain elevaram a audiência dos Metal Hero de forma fantástica. Então a Toei decidiu levar o Sugimura para Sentai para levar essa certeza de audiência para lá. E daí escalaram outra pessoa agora para tocar a terceira série dessa, como o Gil falou, sub-franquia dentro da franquia, né? Aproveitando esse assunto, eu vi em algum lugar que mesmo assim Exedef em algum momento conseguiu ter uma audiência melhor que Soul Brain. Isso chegou a acontecer ou não? Tem que ver na audiência episódio a episódio. Não sei se tem da época lá, de 92, isso. Na média geral, não, porque na média geral o Inspector fechou com 12.8, Soul Brain com 12.2 e X-Draft despencou para 9.8. Ah, então... Agora, dá pra acreditar que o roteirista aqui, ele é o mesmo de Harry Kenja? E de Black também. Black Gogo Five. Não, mas não o principal, né? O Gogo Five ele não é o principal, não, né? Sim. Mas Harry Kenja, ele é o principal, cara. Dá pra acreditar nisso? O Google Five, é interessante você falar, né? Ele não é o principal, mas o Google Five também tem uma pequena semelhança aqui com o X-Draft, né? Que é polícia de resgate e o demônio. Sim, exatamente. Uma família demoníaca. E uma coisa, a gente vai entrar mais quando for falar sobre a história, né? Mas ele... quando a série começa a despencar para uns temas mais Arquivo X, né? Como a gente falou no começo, né? Ele vivia recebendo perguntas sobre os episódios, tipo, pra ele explicar mesmo e tal, né? E o produtor da franquia Metal Hero na época, né, da Toei, o Nagafumi Hori, declarou anos depois que considerava um erro a série ter evoluído pra esse tipo de narrativa mais mística, religiosa, né? Sim. Sobrenatural. Sobrenatural, porque tem alienígena e tem coisa religiosa, né? Vamos explorar mais daqui a pouquinho. É que a Toei também, a Toei já tinha uma análise de que Soul Brain tinha sido densa em excesso, né? A avaliação deles, apesar da boa audiência, é que eles pesaram a mão no drama. Então eles queriam algo em X-Draft que fosse menos dramático e tivesse mais aventura, um pouco mais, né? Talvez daí o roteirista não tenha caminhado pelo caminho que a Toei imaginava, né? Não, ele esqueceu, porque você começa com os caras salvando criancinha e acaba com mais de 800 mulheres grávidas mortas. É um bagulho muito louco. Mas vamos chegar lá. Aqui, diferente das anteriores, não tem robô, né, na equipe, né? São 3 humanos mesmo ali. Os e a vestimenta... que se transformam são humanos. Isso. A vestimenta na mão mesmo ali também, né? Exatamente, a tecnologia, né, como o Nares falou também, como se passa em 1992, mesmo a tecnologia é bem diferente, né? Quando eles vão equipar, eles vestem a roupa, né, literalmente, né, os tri-jackets e tal. Não tem o esquema dos carros, né, de entrar dentro do carro e se transformar. Apesar que, assim, no final do Soul Brain, vamos tentar criar uma conexão, né? Eles falam que iam mandar a unidade do Soul Brain para várias polícias, né? Não, né? Queriam fazer várias cópias, né? Antes de descobrir Os que a policiais série não poderiam era... usar armadura também. Então, Flávio, eu achei, antes de descobrir que a série não se passava no começo, né?
no mesmo linha do tempo, né? Depois só que eles dão essa emenda de roteiro, eu achei que tinha a ver com o final de Sombray, né? Olha lá, todos os policiais agora têm lá sua vestimenta de combate, né? Tal, né? Sua unidade. Dá essa impressão mesmo, porque quando termina Soul Brain, né? Que eles se despedem, os carros vão embora, já aparece o trailer de Exedraft, né? A música, os policiais, né? Meio que eles atirando. Então a gente dá a impressão de que é uma continuação, né? Nossa, vai vir uma nova, né? Uma nova equipe. Realmente a ideia eu acho que era essa, né? Mas eu vou fazer uma defesa aqui. Eu vou dar umas apimentadas, mas eu vou fazer a defesa. Hoje eu até comentei com o João que uma coisa de Exedraft, que assim, né? Que das outras séries a gente meio que já tinha o óbvio, né? Eles vão prender o criminoso, no inspector prender o criminoso, beleza, resolveu. Pra você que tá ouvindo, o João é o filho da Flávia, não é São João não, tá, gente? O Joãozinho, gente. E daí, né, prendia o criminoso, solucionava, olha, o crime aconteceu por isso. O Soul Brain também prendia o criminoso e tinha todo aquele arrependimento e tal. Exedraft é meio que assim, e aí, o que vai acontecer? Quando chegar um pouquinho mais pra frente, eu vou comentar a respeito do episódio, não vou falar agora, mas um certo episódio que eu assisti ontem, que eu achei que ele seria de um jeito, ele foi completamente diferente. Então, assim, um lado bom de Exedraft é isso, porque você fica... Não é aquilo que você espera. Dá uma mudada ali no andamento, mas é legal, que sai um pouco do óbvio. A série, ela começou também com atraso, né? Por exemplo, a Terebi não tinha nem a imagem dos caras transformados pra lançar, né, Cena? Tinha até, acho que até... Eles mandaram desenho, só o né? draft. Só o draft, só o rascunho, né? Dos caras. Só o draft faltou o X, né? E assim, dá pra perceber isso porque demora pra eles terem, por exemplo... eles têm só um carro, né? Depois vai vir um outro carro. É o bonitão deles, inclusive o dele voa. Eu acho mais legal que o do Fire lá, hein? Desculpa aí, Senna. E até vocês podem ver que a vestimenta deles ela não é nem completa, né? Ela lembra mais até os Metal Heroes dos anos 80, né? Porque a roupa do Sunbraver, do Fire, fechava a perna toda, por exemplo, e tal. Aqui não, você vê que a parte de trás nem é finalizado. Não é completa a roupa toda, né? E aqui também, eu acho que a explicação é, de novo, a decisão da Toei de ter migrado boa parte da equipe para fazer de Ranger. O design dos personagens, que tinha feito o Giban, o Inspector e Soul Brain, ele foi fazer o design de Ranger. Entrou uma nova pessoa aqui e que daí, eu acho que é por isso que o Gil comentou, dessa desconexão visual com as séries anteriores, porque realmente é outra pessoa e outra equipe que foi fazer isso. Por mais que o cara que estava fazendo o Ranger às vezes vinha dar um pitaco aqui e uma ajuda. Mas eu acho que isso também chama atenção, né? Porque Exedraft, além de ter uma desconexão na história, ele tem uma desconexão visual e a Toei já colocou a série num tempo diferente das anteriores. E eu acho que Exedraft não conseguiu escapar de uma espécie assim de maldição da trilogia, que é o que aconteceu com os policiais do espaço também, que junta um pouco do cansaço da audiência com a temática, por melhor história que você faça, mas já é uma temática meio conhecida, você tem que fazer muito diferente. Então, a mesma coisa que sofreu o Scheider, eu acho que sofreu um pouco em Exedraft, né? E depois eu acho que assim, a mudança muito importante, né? Vocês têm 3, né? Que o vermelho é o Heather, aí você tem o Blues e o Kiss, né? Que é o azul e o amarelo. O Red, ele ganha uma versão... os 3 ganham um upgrade, na verdade. Mas visualmente, o que fica mais nítido é o do Red, né? Porque os demais ganham um upgrade, mas é detalhe na armadura deles, né? Quem ganhou o upgrade é o Red. E assim, é um upgrade, cara, porque você pode pensar em 2 hipóteses, ou as 2, né, Nanete? Uma, a audiência, 2 que era feio pra dedéu. O Red, velho, até hoje eu não entendo como é que ele enxerga lá naquele quadradinho lá. naquele visorzinho pequeno dele. Uma coisa, acho que a gente não comentou, só pra sair dessa parte de pré-produção, que a série teria outro nome, né? Chamaria Kinkyu Shirei Triangular, né? De 3 ângulos, né?
Tanto que essa parte de triângulo ficou no nome da roupa deles, né, ainda, né? Que são os Tri Jackets. E o logo deles, né, com aquele logo, tem aquele logo triangular também, né, que tem o E e o X dentro e tal, né? Isso acabou ficando. A gente, um ponto também dessa correria pra fazer esse draft é que o próprio, sabe quando aparece o logo da série no começo? Pô, foi o Inspector Sombrio, foi super bem trabalhado isso, né? O X-Draft, a abertura, não tinha nem o logo da série ali de cara, né? Depois que... Na verdade tem o logo, né? Eu só me corrigindo, né? Ele tem o logo, depois ele ajusta, mas assim, fica uma parte meia... sei lá, feita rápida, eu tive a impressão. E depois no prédio do X-Draft, o X-Draft parece estar escrito com a fonte da Disney, velho. Sei lá. Eles estavam meio indecisos com algumas coisas, né? Comic Sans, né? Os caras escreveram. Por isso que a galera trouxe Churato ao invés de trazer o X-Draft, talvez. Tô brincando. Entrando na série, né? A gente falou muito dos atores, mas daqui a pouco a gente fala. Vamos falando um pouco mais deles durante, mas entrando na série em si, a gente tem a mesma ambientação. Se vocês pegarem lá as histórias de um Inspector de Sombrio, você tem basicamente o mesmo estilo de contar a história ali, né? Muitos episódios são muito parecidos, inclusive. A diferença, eu acho, que fica muito clara no X-Draft é não ter o alívio cômico, né? Porque o Sombrio manteve um robô como alívio cômico, né? O Sombrio tinha também uma mulher, parte da equipe, que também usava uma vestimenta, né? Aqui eles colocam 3 homens, mas você não tem um alívio cômico. O que isso ele não é um alívio cômico. Nenhum dos 3 trabalha como um alívio cômico, assim. Apesar de alguns episódios até tentarem fazer alguma coisa, né? São uma linha mais séria, vamos dizer assim, entre aspas, aí, né, de contar as histórias, né? Em alguns momentos, o alívio cômico do episódio acaba sendo o próprio chefe deles lá, como é que é? O Katsuragi, né? Cara, e o Katsuragi, ele some, né? O ator, ele... Entre os episódios 11 e 18, ele desaparece. E eu procurei, na época que eu assisti a primeira vez, procurei de novo, não encontrei nenhuma informação que justificasse se é algum problema de saúde do ator, ou se ele tinha outro trabalho, o que aconteceu para tirarem ele da série do 11 ao 18. Mas mesmo depois que ele retorna, ele aparece pouco, né? O Senna ou o Léo sabe, mas eu tenho uma teoria muito boa. Foi o Senna ou foi o Léo no Esquenta que falou que ele saiu para fazer outro trabalho para Toei? Não, quem fui eu. O que eu li aqui, fonte voz da minha cabeça, que parece que tinha ido fazer alguma coisa pra Toei, alguma outra produção, mas não descobri qual. Cara, só que ele volta com cabelo no Grecinho 2000 forte e parece que um pouco mais de cabelo, né, cara? Tô achando que esse velho saiu pra fazer um transplante ali, dar um tapa no visual, velho. Ele voltou curadinho, né? Voltou curadinho. Acho que tá de férias. E aquele outro chefe sumiu também, né? Nem lembro mais dele, né? Um investigador, né? Pois é um investigador. Posso falar um pouco sobre o Katsuragi? Minha opinião, acho um personagem apagado, que fica o tempo todo sentado na cadeira dormindo, com aquela vara de pescar. Assim, é um personagem um pouco apagado. Tanto é que o Hayato se destaca mais como líder do que ele. É que o Masaki colocava mais a mão na massa, né, também, né? Se você assistir... Sim, exatamente. Né? Uma coisa que eu senti falta, assim, também, né, é que dele um pouco pra rua, ver o que estava acontecendo, eu só ficava sentado, né, então, sei lá, alguma coisa que tivesse, tem um episódio, sim, né, que ele, eu não sei se já pode adiantar isso, mas que ele morre, né, e aí ele saiu da central, acho que foi o único, e depois... É o episódio 7, que o Junichi Haruta participa. Isso. Depois é sempre sentada, é sempre na central. A mesma coisa, né? A gente tá falando do chefe, mas a secretária também. Eu acho que tem 1 ou 2 episódios que ela sai da central e os episódios finais, né? Então eu senti falta disso também. O episódio 16, ela protagoniza. Sim. Cara, o robô, né? A Ai, ela tem uma participação diferente das outras personagens de um Inspector Sombrio, né, cara?
Ela realmente é a secretária ali, e depois ela vai ter tem um episódio ou outro, tem o irmão dela toca o terror lá no departamento de polícia, né? E depois vai ter a parte mística final dela, que a gente vai discutir mais no bloco final, né? Mas é isso, basicamente, né? A troca de chefe, você, sinceramente, tá? Ser bem honesto com vocês, você nem percebe. Você se dá conta só porque os atores são bem diferentes, porque... Inclusive, eu acho que o outro chefe, esqueci o nome do outro chefe, gente, que fica no lugar do Katsuragi, eu prefiro ele do que o Katsuragi em si, assim. Eu acho que ele tem momentos melhores ali, como líder do X-Draft. Pelo menos atendia o telefone. O Katsuragi é muito ruim mesmo. Desde a primeira vez que eu assisti eu não gostei, porque a gente já vinha na memória com o chefe Masaki nas séries anteriores, né? Mas acho que também, como a Flávia comentou, falta o pessoal de apoio. Parece que eles trabalham sozinhos, os três ali na X-Draft. Parece que não tem mais ninguém, porque a gente volta ali pra Soul Grain, tinha, fora as pessoas que a gente via em cena, mas a gente tinha noção que tinha muita gente trabalhando por trás. Quando aparecia o Solid Saber 1 e outras coisas, parecia que era uma grande organização. O X-Draft parece uma organização de 5 pessoas, né? Os 3, o chefe e a filha, acabou. O Hayato Kosaki o Ken só ali já era, né? O chefe Masaki, mesmo sem ele sair da central, ele tava fazendo alguma coisa, ele tava fazendo contato com alguém, ele tava chamando, ele tava investigando, olha, eu tô em tal lugar. Ele não ficava parado, né? Por mais que às vezes a cena era dele na janela se virando, mas ele tava conversando, eu falei com determinada pessoa, eu liguei no departamento de não sei o quê. Agora os outros não, né? A gente não sabe se tem departamento, a gente não sabe se tem a delegacia, a gente não sabe nada, né? Só tem, como vocês falaram, os 5. O segundo chefe é o Tetsui Chiki, que fica no lugar do Katsuragi ali por um tempo. Aqui um ponto importante, dá pra gente seguir a série, tirando os fillers, vamos dizer assim, os episódios, né, aleatórios, em 3 situações, né? O começo dá a entender que a gente ia ver um grande arco contra uma máfia lá dos As de Espada lá, né, cara? Uhum. E depois esse plot ele se perde, esquecem dele, né? Porque eu não lembro deles terem derrotado o chefão dessa máfia. Vocês lembram? No fim, o chefão não era o próprio Junichi Haruta já estrumbado, a versão original? Ele era o líder e aí o clone dele era um dos capangas, mas tinham mais capangas, mas... Ficou um monte de carta pra ser revelada lá, né? Sim, um monte, sim. Ficou esse fio solto aí, né? O que aconteceu? Aí depois vem o arco do alienígena, né? Que a gente tem aqui um detetive alienígena, que é o Hikari Inocente, né? Que é o Guerreiro da Luz. Acho que é isso, né? Se na tradução. E é um cara que tem um soco inglês que dispara laser lá, né, cara? E tá perseguindo aí alienígena bandido pelo mundo, né, cara? Aí aqui já começa a fugir completamente das outras séries. Um alienígena bandido era irmão dele. E ainda é o caso de família ainda, hein? E assim, você tem episódios com androide, com cientista, né? Você tem aqueles episódios muito parecidos com as antecessoras. Tem um episódio que eu acho muito legal, que tem o cara que é a cara do Ken, né? Do Kiso. Inclusive, pra mim, acho que eles eram irmãos separados na maternidade, de irmãos gêmeos, hein? Você tem uns episódios legais assim e tal, mas esses episódios do alienígena, eles fogem muito da curva do que era a proposta dos policiais de resgate, né? Porque o que tem a ver apesar de ser episódios, até alguns episódios legais e tal, né? Mas é muito aleatório, né? De novo, tem episódios legais. A série começa, né? Os 8 primeiros episódios, né? Com aquela máfia. E aí depois, até mais ou menos o episódio 30, fica nessa de resgate e sobrenatural, e alienígena, e espírito, e mais não sei o que. E aí do 30 até o 40, eles tentam colocar meio que fazer umas cópias, né? Não tô puxando saco aqui, mas tem umas cópias de Soul Brain, assim, bem descaradas. Né? Tem alguns episódios que você olha e fala, esse é o episódio tal, né? Esse é o episódio tal. Aí só muda, né, aquele meme lá, olha, não copie do livro. Aí dá uma mudadinha, uma coisa aqui, mas é a mesma história. É o 30, é uma confusão, você não entende o que você tá assistindo, não sabe se é resgate, não sabe se é sobrenatural, não sabe se é ET, uma coisa assim que você
Aí no outro episódio você pensa, vai desvendar. Aí já é outra coisa que não tem nada a ver com o anterior, com o episódio anterior. Mas chega um momento que quando eles começam a tentar voltar a ser a polícia de resgate, né, falar, eu comecei a ficar com saudade do David Akiba lá, do inspetor alienígena, assim. Porque tem alguns episódios com ele que eu achei bem legal. Com ele e com o irmão dele lá, o Carlos Togo. Carlos Togo. Nossa. Eita. Nos primeiros episódios, eu não sei se vocês lembram, que fala do Rio de Janeiro, de um tal de Fernando Morales. Aparece esse nome, parece que é uma pessoa que eles tinham contato. Não lembro bem, assim, do roteiro com perfeição, mas é citado isso, né, pela a máfia. Fernando Morales falou assim, olha lá, ó, o Rio de Janeiro em destaque no Exedraft. Léo, nada, tá? Eu já tô imaginando aqui o X-Draft subindo o alemão. Mas você falou que não tem nada a ver isso com alienígena? Mas o ET de Varginha foram os bombeiros lá, cara, resolver a situação também, tá vendo? É verdade. O vilão do Junichi Haruta, que é o Bunzo Yazaki, vocês falaram bem, ele era o número 2 da Spadeways lá, da Red Spade, sei lá. É Red Spade. A organização criminosa lá, cara. É um negócio muito louco, né? E diz que tinha essa ligação com o Brasil, é verdade. Tinha esquecido disso aí, cara. Aí, ó, aparecendo aleatório. O Brasil aparece aqui não só como interligado a essa organização criminosa, mas também ao menino com a camisa do Santos. Aquela famosa camisa do Santos verde e branca, né, cara? Que aparece com a série. Junto com o Black Condor. O episódio do Black Condor. Falando em Black Condor, gente, eu não lembro do Spectre of Sombrain ter o mesmo volume de participação de rostos conhecidos aí das franquias da Toei, né, cara? Eu achei, assim, nossa, muita participações gente, né? assim, de peso, sabe? Gente finíssima. Poderia ter sido melhor, né? Aproveitada essas participações. Tota Tarumi, Susumu Kurobi. Mas, ó, tem uns episódios mais... Tem alguns episódios, eu acho que bem densos até, talvez, assim, na minha opinião, né? Densos, né, na medida do possível. Mas, por exemplo, tem um episódio que tem o vermelho do Bioman, o Red One. Esqueci o nome do ator, gente. É o... Ai, não é Naoto. Ryosuke Sakamoto. Que ele faz um cara que quer se matar lá, velho. Ele vai se matar com o filho junto. Super forte. E agora tem um episódio que eu acho mais... um episódio que até se aprofunda um pouco mais na história do Hayato, que é com a atriz que fez a Maria lá do Gentleman, que é a Maho Maruyama, que ela faz lá uma mulher lá envolvida com sei lá, coisa errada lá, e aí o Hayato se apaixonam, e depois ela vira um robô e é outra atriz, lembra disso? E ela só queria ver a mãe antes de morrer. Nossa, um episódio muito louco, mas um dos melhores episódios que tem aí da série pra mim é esse com a atriz que fez a Maria. Eles foram pra França, né? Se conheceram lá, ou foram pra lá, né? Eu até achei interessante essa questão deles colocarem romance, né? Principalmente do protagonista, né? O principal, no caso, né? O romance dele. Parece que tem um com o Ken também, né? Que tem um episódio com ele também, com essa pegada aí de flerte, né? Que é a Five Yellow, é verdade, que ela vira um robô também, né? Esse episódio aí que a menina que é fã, acaba indo e vira um androide, que é que ele faz a panqueca, esse pra mim foi um dos meus favoritos. Que eu achei tão pesado, assim, de bonito, de triste. Eu gostei muito desse episódio. Esse episódio da Maria, você mencionou que ela se transforma numa androide e a outra atriz. A outra atriz é que fez a Pérola em Giban. Verdade. E vou falar, esses episódios, esse arco, é interessante porque é o único episódio, eu acho, que eles duvidam do Hayato. Tem um com o Kosako e tal, né? Tem um Kosako, também tem um episódio de viagem no tempo também, que o cara passa 5 anos montando a máquina pra viajar no tempo e descobre que o filho que era o bandido, né? Tudo pra salvar o filho, descobre que o filho que era o bandido, é foda. Mas assim, esse do Hayato é porque ele quer que ela veja a mãe antes de morrer, né? E esse é um episódio que... porque o Hayato, ele é um líder, ele é o policial, ele é o capitão, ele é o cara mais sensato, né? O grande exemplo pros caras. Mas nesse momento os caras começam a duvidar dele, né? Porque ele
não deixa eles atrapalharem lá a Android, né? Que era essa mulher que ele era apaixonado e teve um romance. Essa atriz que faz a Maria só faz episódio louco, né? Ela foi também, acho que a rival, não lembro de qual personagem lá no Spectre ou no Sombrain. Acho que foi no 21, né? Que ela competiu com a Junko Foi com a Junko, né? É isso aí. Em Kamen Rider Black RX, ela faz a versão adulta da Hitomi. E o X-Draft também tem um legado aí que tá há anos nas redes sociais e muita gente que, obviamente, não assistiu a série não sabe que é de lá, que é aquela cena do episódio 44 dos Papai Noéis de preto, né? São duas cenas que muita gente usa no Natal, que é essa cena do episódio 44 de X-Draft e a cena lá do Shider do Papai Noel crucificado de cabeça para baixo. Que todo Natal, falou em Tokusatsu, usam muito essas cenas. Verdade, Inclusive, verdade. Esse episódio, particularmente para mim, é um dos piores da série. É muito ruim o episódio com os Papai Noéis de preto. Quando chega nesse episódio do Papai Noel, aí dos Papai Noéis aí, né, parece, já teve o upgrade, né, o Reader já vira o Sync Reader, né, todos eles já ganham um upgradezinho, umas armas novas e tal, mas já tem o carro, né, eu falei isso agora há pouco numa parte que não é pro ar, mas eu vou falar de novo, eu sempre esqueço o nome do carro, acho que é Scramhead. Senna, você que é bom de carro aí, pô, confirma pra mim, acho que é Scramhead o carro novo. O Scramhead é o carro grande. É qual que é o do Hayato? Do Hayato é vários sets. É verdade, o Scramhead é a picape lá, né? Isso aí, gente. Né? É. O carro branco é o vários sets. Eu acho um absurdo o Header se transformar dentro dessa picape e os caras ficam pelados do lado de fora se vestindo, né? Absurdo. Mas beleza. Nessa parte, Nares, a gente já sai lá já saímos do arco do Bunzo Yazaki, né? Da máfia do Ed Spade lá, do baralho. Já passou pelo Carlos Togo, o alienígena mafioso e do mal. Da Kyusa caminhoneira. Tem a Kyusa caminhoneira também. Boazinha ainda, hein? Boazinha. Salvou a criança. É difícil, hein? E aí a gente vai pro arco do Daimon, do Yao Daimon, que é o grande vilão do arco final. Inclusive, tem uma cena dele que eles pegam... Não tiros da minha cabeça. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram lá em Metalder com esse cara quando ele aparece a primeira vez. Só faltou ele virar o Neros no episódio. Não sei se vocês ficaram com esse mesmo sentimento aí, que a Toei reciclou até o formato ali de filmagem ali. Ficou igualzinho quando o Neros aparecia antes de virar Neros. Quando era o nosso querido Spider-Man, o ator que fez o Spider-Man japonês. Vocês lembram disso? Lembro. E aí nesse arco final, é o arco que a gente zoou tanto lá no começo, que eles vão enfrentar o demônio. Né, cara? O Daimon, ele é o demônio mesmo. O Hayato começa a ter sonho com uma menina lá, com a Mika, que dá a entender que a Mika é o arcanjo Miguel, né? E começa um bagulho muito louco, que é aí que eu quero entrar nessa parte com vocês. Eu quero ouvir de vocês, porque eu falei, cara, que merda que tá acontecendo aqui. Sabe, por mais legal que seja pra alguns, não tá tranquilo, mas do nada vira um negócio religioso muito louco. E pra mim fica super tenso, porque o Masaki ele reaparece. Aí eles fazem toda aquela parte mostra lá, né, aquelas lembranças do Spectre, né, aqueles takes do Sombrain pra contar quem é o Masaki e tal. E o Masaki vem contar, velho, que mais de 800 mulheres em estágio inicial de gravidez foram mortas, cara. E eles entram num arco que realmente é o bem contra o mal, né, cara? Sim, a verdadeira luta do bem contra o mal. Não sei se é uma viagem, né, usar essa palavra, mas eu não consigo explicar pra você o que eu senti quando isso aconteceu. Tipo, nossa, o que tá acontecendo? Mas pra mim, a sensação maior era de que está destoando do que era pra ser uma série de resgate, de policiais de resgate, de coisas assim. Não que, como eu falei, tiveram episódios interessantes, até esses até mais tristes que eu gostei de ver um drama, mas quando entra na Mika aí, ela começando a fazer essa contagem regressiva, e aí começa o cara a ter pesadelo e o mundo vai acabar.
e você tá escondendo coisas de mim, o que tá acontecendo? Aí vem o demônio, aí os Papai Noéis. Você fala, gente, e assim, tirando o fato que agora eu posso falar também, que é um monte de cara com armadura pesada, sempre se ferrando, apanhando de gente normal e com 38, sabe? Também isso me incomodava um pouco. O Cu, assim, ó, o negócio partiu pra usar elemento de escatologia cristã baseada no livro do Apocalipse, sabe? É um negócio maluco. Também, Armagedon, né? Sim. É meio misturado também, né? Que São Miguel, de certa forma, quem avisa a Maria que ela estava grávida, né? Então tem a relação com o que o Gil falou das grávidas também. Sei lá, que caminho que os caras tomaram, né? Chefe Massacre, ele apareceu meio que como esse anjo, né? Pra anunciar que a secretária tava grávida. Não, pra mim era a menina que tava anunciando isso aí, né? O Chefe Massacre só uma de enfiar aí pra mim lá no meio do roteiro, eu achei. A barriga, né? Que tava ali a criança, né? Velho, olha que coisa louca, hein? 863 mulheres foram mortas, se eu não anotei errado o número, porque estavam grávidas do Filho do Senhor. Toda mulher que recebeu o anúncio, que nem Maria na Bíblia, ó, você vai, né? Ou a Mica pode ser o anjo Gabriel também, sei lá. Você vai ser, você tem no seu ventre o Filho de Deus. Aí o demônio vai lá e mata. Ele matou mais de 800 mulheres, esse Daimon, né? Pra não parir um Filho de Deus, né? Um Messias aí. E aí a que tava, né, largada na série virou o ponto principal porque ela também tava grávida. Né, ela também teve esse anúncio, né, em sonho, né, avisando que estaria grávida do Filho de Deus. Muito louco o negócio, gente. Muito louco esse final. Isso é muito mais pra uma série de Garo do que pra um Metal Hero, né? Se você for para pensar, sei lá. Cara, isso é mais tudo menos pra série. Se fosse um Kamen Rider, talvez a gente, né, absorvesse melhor essa questão. Mas Polícia de Resgate... Gente, né? Mas aí no final... Chega no final, de repente, sai um Malgus da barriga pra reviver os que morreram. E aí ele fala, não, agora tá tudo bem, não precisa mais nascer a criança. Vai tomar no cu! E tem um momento... O Hayato morre, aí fica aquela música parecendo um louvor lá, e tudo se acabando. Gente, tem uma coisa muito louca que é assim, ó. Eles de repente vão parar num mundo pós-apocalíptico lá. O Hayato sendo procurado e fugindo. O avião do massacre lá preso por meses, né? No limbo apocalíptico, sabe? Sim, 3 meses voando, isso. Não, e o Hayato vai parar num lugar que tem uns gigantes de luz. Ele pega outro emprego, vai trabalhar na Guts. Nossa, é uma coisa toda doida. Mas daí você passa cá e depois zoar, hein? Daqui a pouco a gente chega aí, pô. Agora. E aí, como eles destroem o demônio, o Filho de Deus não precisa mais nascer. O Hayato revive. Cara, muito louco esse final da série. Agora, eu posso fazer uma observação, até pegando o gancho no que o Kuroda falou, a questão do avião. Eu esperava mais dessa participação do Chefe Massacre. Ele passa a maior parte do tempo na pequena participação dele dentro do avião. Fica uma onda de calor no avião e ele fica dentro. Ele cai na porrada lá com os demônios da Patrine lá. Não. Cai na porrada lá ajudando lá. Mas aí ele vai pro avião e fica lá 200 anos. Eu tô rindo aqui no off, viu? Que é maravilhoso. Os vilões da Patrine, o avião 3 meses parado. Gente, o final foi difícil. O final foi difícil. Na primeira vez que eu assisti, eu sabia que em algum momento o Chefe Massacre ia aparecer, e eu fiquei esperando. E a gente espera a série inteira pro Massacre aparecer. Ele aparece nesse arco final que é escabroso, né? Eu acho que se fosse em outra série, até poderia fazer mais sentido, mas como a Flávia já comentou, não tem conexão com o policial de resgate. Foi muito além, longe do conceito inicial dos primeiros episódios da história. É claro, reflexo da audiência despencando, venda de brinquedos despencando, então você tem que mexer, você tem que dar um jeito, né? Essas séries de tokusatsu que a gente acompanha são obras abertas, se não tá dando certo, eles mexem enquanto estão gravando. Nares, mas aí eu fico pensando, que reunião que é essa que os caras, tá vendendo pouco brinquedo?
Bora matar umas grávidas. Vamos matar umas grávidas aí. Fazer as matar bonequinhas Barbie grávidas. Assim, ó. O final do mangá é até melhor, né? No mangá, o final em mangá, né? Que foi estilizado da Teribikun é até melhor, né, Cena? Porque traz pelo menos o Sombrinho e Spectre pra cair na porrada com o Daimon, né? Eu queria achar esse mangá pra ler. Tem uma página que é exatamente isso que o Gil falou. Tem um crossover aí com as outras equipes. Quando se fala em chefe Masaki, que nem quando o Ryuma voltou no Soul Brain, ele voltou primeiramente pra entregar o Gigaswin, depois ele apareceu pra poder ajudar a aprender o Takahata. Então quando o chefe Masaki apareceu, ele vai resolver um problema, né? Uma coisa ali que é o caso. Gente, o cara fica no avião, né? Aí ele dá um chutinho ali nos fantasmas e acabou, tchau. É aquele plot que a gente sempre espera quando vem a pessoa experiente da série anterior, né? Igual quando tem um crossover de Super Sentai, né? Que a outra equipe já tá no máximo, ali no ápice, né? Da formação, tudo, né? Aí quando acaba, aí você fica assim, acabou? E o que ele fez? O que ele foi fazer? Só aparece ele ali apertando a mão do Katsuragi e vai todo mundo embora. Pose final de todo mundo e acabou. Tem uns erros de roteiro ruins, que nem eu falei no começo, né? De novo, que nem eu falei no começo. O chefe Masaki tava na Interpol em Paris. Cara, os dois já tinham ido pra Paris. O Hayato e o chefe já tinham ido pra Paris também. Aí, tratando como se não se conhecessem. Vem uma comitiva da Interpol lá, 4 caras, que aí lá na França, teoricamente, eles são sequestrados e vêm robôs, eu não lembro se eram androides, se era que... Cara, eles tratam a Interpol como se ela fosse muito ruim. Tipo, que polícia é essa que os caras vêm de qualquer jeito, são sequestrados, os caras do Japão vai pra lá. Foi difícil. É aquela postura que ficou sem dar o ponto, né? Aí fica abrindo, aí tenta arrumar, aí quanto mais tenta arrumar, parece que pior fica. Porque você acha daquela, assim, né, uma opinião bem pessoal, gente, isso aqui não tem fonte, não. Mas dá a impressão, assim, que o roteiro ficou na mesa, aí passava alguém, nossa, deixa eu dar uma lida aqui, eu acho que eu vou escrever, aí escrevia 2 episódios e deixava lá. Aí gravava. Aí depois passava outro lá na mesa, achava o roteiro, vou escrever mais 3. E não tinha conexão um episódio com o outro, sabe? Aí depois era coisa... do resgate, pulava pra outra coisa. Então por isso que dá essa impressão. Aí eu tenho a minha ideia, que eu acho que deveria ser assim. Aí tem uns que vai lá e escreve uma coisa assim, nossa, vou escrever um resgate aqui. Que eu acho que faltou Aí o outro vai lá e escreve uma coisa mais ou menos que se fosse pra resgatar um gato no telhado, acho que, nossa, que legal. Mas tinha uns episódios que ainda estavam pra aguentar ainda, né? Falar, aquele episódio, por exemplo, do Poseidon lá. Claro que é muito parecido com outros episódios também do Spectre e tal, né? O robô, o android lá, o robô Poseidon e aquele outro robô que era tipo, o menino tratava ele como irmão mais velho lá. Que é daquela roupa, né? Que se protegia dos impactos. Então tinha alguns episódios que tiveram. Sim, tal relação com o que era as séries anteriores, né? Teve um episódio, assim, né? Bem dramático, mas que me chamou a atenção, que o Hayato não consegue salvar a menina. Ele faz de tudo e não consegue. Então, assim, ele vira... Nossa, ele parece que assim, que quer acabar com todo mundo. Ele pega aquela arma, ele sai atirando, ele joga no chão e ele, assim, fica transtornado. Então, assim, foi um episódio que deu a impressão de que dos episódios posteriores, que ele ia... Nossa, agora eu vou ser aquele policial, né? Aí a série voltou pra aquele morninho de novo. Mas foi um episódio, assim, que ele... Nossa, eu vou esganar agora. Ô, Léo, os atores que tiveram aqui no Brasil, né? O Fire e o Sean Braver, inclusive, tô precisado por muito bem, que ajudou, viu, galera? Eles falaram que não tiveram nenhum convite pra participar da série, né? Na entrevista lá que eles fizeram no Anime Friends, certo? Sim, foi no Anime Friends, na sala de imprensa, né? Foi perguntado a eles, não fui eu que perguntei, não lembro agora quem foi, né? Perguntaram pra eles se eles receberam o convite, por que eles não participaram de X-Draft? Perguntaram pros dois. E aí eles responderam: a gente não recebeu nenhum convite. Se recebêssemos, a gente participaria.
Aí fica aquela pergunta, né? Se eles participassem, de repente não iam fazer, sei lá, colocar o Hayato no meio, os dois do lado e fazer tipo uma crucificação? Não, mas vocês verem como é que faz total sentido em relação ao Miyauchi, né? Porque o Miyauchi teve um acidente doméstico, o Miyauchi também estava trabalhando em um drama lá histórico da TV Asahi, acho que é Meibukuyo Toyama no Kin-san, chama esse drama, e que sem ele, decidiram fazer a parte, né? Então, tipo assim, os atores disponíveis ou não, acho que a galera realmente falou assim, não vai ter o Hiroshi Miyauchi, não vai ter nada das anteriores, né? Tipo assim, eu acho. E também foi perguntado pros atores quando eles estiveram no Brasil, né? O Masaru Yamashita, que foi o Fire do Inspector, e o Koichi Nakayama, o Soul Braver de Soul Brain, porque quando eles estiveram no Brasil, eles já estavam fazendo um show junto com o Takayuki Miyauchi, cantando os temas de O Inspector e Soul Brain. Foi perguntado também se em algum momento eles tinham feito algum convite ou já conversado com o Shigeki Kagemaru, que foi o protagonista de X-Draft aqui, né, o Redder, e eles falaram que tinham entrado em contato, mas que como ele não atua mais, ele não se interessou, mas que está aberto em algum momento para eles tentarem reunir os três, e que eles gostariam de reunir os três protagonistas das 3 séries, né? Mas até o momento que a gente grava esse cast, só continua esse tipo de show com Inspector e Soul Brain, sem participação de ninguém de X-Draft, né? Entendi direto, viu, Nares? Eu vou deixar anotado aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu te empresto a caneta. Teve uma live de 30 anos de X-Draft e quem participou foi o Mamoru Kawai, por telefone. Parece que ele mora longe, né? E os outros não participaram. O personagem do Carlos Toba participou. Fugiu o nome agora do dublê aqui de Fire Soul Brave, também participou. E o Mamoru Kawai. Os outros. Kazutoshi Yokoyama. Kazutoshi, isso aí. Você falou de dublê, o dublê do Black RX, ele aparece várias vezes como vilãozinho aleatório, né? Esqueci o nome do dublê do Kamen Rider Black RX, Senna. Shiro Okamoto. Isso aí, muito obrigado, Léo. Aí o Senna brincou aquela hora com o Ultraman, né? Porque o Shigeru Kagemaru, que é o Hayato, ele tá lá no Ultraman Tiga, né? Ele é o Shinjo. Ele tá em Faz também. Ele aparece no episódio 5 e 6, na dobradinha ali. Ele tá, inclusive, no episódio acho que de Soul Brain mesmo, inclusive com um personagem policial que chama Hayato. Apesar de não ter nenhuma ligação no Soul Brain, esse personagem chama Hayato Tanaka e no X-Draft é Hayato Kano. Esse personagem que o Kagemaru faz em Soul Brain, ele é um personagem que já morreu e aparece em cena de flashback. E aproveitando. Vivo mesmo, Léo. O irmão mata ele. Vamos falar da música? Ah, não, eu só queria aproveitar que a Flá falou do Mamoru Kawai. Ele, quando começaram as audições lá para um Inspector, ele tentou ser o Ryuma, mas infelizmente não passou. Ou felizmente, né? Pra falar felizmente, né? Não, gente, eu não tenho nada a ver com o não, por favor. Eu quero ir para Anime Friends em segurança, hein? Não tenho nada a ver com o não. É só o Soul Braver, né? Teve as trocas de roupa lá. As trocas de roupa lá dele com jaquetinha marrom, jaquetinha branca, né? Tentaram dar uma empurrada também nos outfits antigos das séries. Ah, mas sempre tem um período, principalmente quando é verão no Japão, eles trocam lá a vestimenta. O Soul Brain teve isso, o Spectre também. Isso é normal. A roupa deles acompanha a estação do ano no Japão, né? No verão eles usam roupa leve e no inverno usam roupa mais pesada. Vocês falaram, só para que vocês falaram aí das participações especiais, que sempre faz papel de vilão menor, assim, né? O Toshimichi Takahashi, que participou de montes de séries, e eu vim ver aqui porque eu lembrava dele em Soul Brain, lá no começo de Soul Brain, ele tá aqui em X-Draft, ele participa de 2 episódios, inclusive, um no começo e outro no final da série, como personagens diferentes. E fui ver se ele participou em Inspector. Participou em Inspector, então ele teve na trilogia interpretando um vilão. Você falou de ator, né? Sempre faz vilão, tá lá também o Susumi Kurobe, o Ultraman, né? O Hayata, que eu acho que a Toei coloca ele de vilão de propósito, né, cara? Toda a série da Toei ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, né?
é Black, é um Spectre, é Sombrain, é X-Draft, o cara tá sempre fazendo papel de vilão, né, cara, o Sumi Kurobe, incrível, né? É que ele tem uma cara de cientista maluco, né? É isso Também, que eu né? ia falar, ele combina, né? Então, Uhum. Verdade. ele tem o porte de vilão. Muito bom. Gente, X-Draft tem a trilha sonora muito boa, né, cara? Como toda essa série, como quase todos os Metal Heroes tem, né? Mas aqui são mais músicas, né? Abertura e fechamento, por exemplo, com o Takayuki Miyauchi. E pudemos ouvir isso ao vivo aqui no Brasil, porque ele veio pro Anime Friends aí para alguns eventos algumas vezes, né, cara? E falando ainda sobre a trilha, ela foi composta pela compositora Kaoru Mizuki, que eu achei aqui que ela trabalhou também nas composições de Giban e Jiraiya. É isso aí. Só isso, Ju. Não tinha muito mais o que acrescentar, era só isso. É isso, né? É isso, né, cara? E depois a Toei, ela traz o John Parson, né, cara? Seguindo a linha de polícia, mas ao mesmo tempo também resgatando um pouquinho de Roboto Cage. Mas o Jumperson, a gente tava até brincando no Esquenta, que ele vai pela pegada, assim, totalmente ao contrário, né, do X-Draft, né? O X-Draft no elenco principal não tem robô, aqui é só robô, praticamente, né? Tem os humanos ali de auxílio, né? Você tem praticamente 3 inimigos fixos, né? Que são os 3 inimigos que o Jumperson geralmente enfrenta, né? Então vai pra uma pegada totalmente diferente. A falta de robô no X-Draft foi em excesso no John Parson. Aliás, é um dos problemas de John Parson, né? Robô demais e pouca rosto humano pra gente criar identificação. Só aqui, né, os 3 vilões, né, os 3 líderes das organizações malignas de John Parson são aí o Kamen Rider Z-Cross, o Shun Sugata, o Kazuoki Takahashi, o Change Griffon, e a Atsuko Takahata Kyusa, né? 3 atores bem conhecidos aí. Sim. Apesar do Miyauchi ter vindo aqui e da série não ter vingado no Brasil, a abertura, né? A música de abertura da X-Draft foi uma das que muita gente sempre gostou. É um dos exemplos que a galera conhece muito a música, gosta da música, já ouviu ela, porque ela é legal a música, e conhece quase nada da série. Que é bem legal mesmo. Mas eu tenho que comentar, né, gente, que tem bastante música de Soulbrain, assim, né, na série. Principalmente, assim, cenas de ação, né? Então tem muita música de Soulbrain. Inclusive tem até a melodia da abertura, né, que você vê aquele, sabe? Então aproveitaram bastante também, efeitos sonoros, explosões. Então teve muita coisa que eles trouxeram do Soulbrain. Vamos para nossas considerações finais, então. E é aquele esquema, né? Consideração final, quiser trazer mais alguma curiosidade, quiser só passar a sua avaliação final, quiser só falar qual que é a melhor das 3, também fique à vontade. E também não se esqueça de fazer o jabazinho de vocês no final das considerações. Kuroda, quem começa? Comigo mesmo, né? Como sempre. É assim, realmente, a série ela destoa nesse episódio final, indo pra essa coisa apocalíptica. Não faz muito sentido, infelizmente. Mas tem fácil de você ver. Ela não é uma série pesada, aquela de tipo, você tá de boa? Vai lá, assiste, sabe? Não, ela não é. Você não fica cansado, sabe, de ver. Eu achei ela um pouco assim, só que tem episódios bons. Episódios que ficaram bonitos, que eu falei, ou tristes, assim, como, sei lá, né, que ainda envolveram até dessas 2 meninas que morreram nos seus respectivos episódios fortes. Então vale assistir, mas saiba que realmente destoa do que você tá acostumado. Seguindo aqui na minha ordem inicial, Flávia, você que é a fã número 1 aí dos policiais, e se quiser fazer um jabá também, é bem-vindo. Ok, então. É uma série, assim,
boa, né? Não é, assim, totalmente ruim. Tem coisas que dá pra você ter aquela leveza, pra quem gosta de tokusatsu. Então, assim, pra quem gosta de ação, tem um pouquinho de ação. Pra quem gosta de drama, tem um pouco de drama. Né? Tem um pouco de cada coisa. Né? Eu acho que só não souberam conectar uma coisa com a outra. Né? De repente, um episódio ter ligação com o outro e fazer uma coisa, né, começo, meio e fim. Aí teve começo, sumiu, depois vamos fazer um meio de qualquer jeito e um final embolado. Né? Se tivesse começo, meio e fim, seria uma série excelente. Né, uma opinião, se fosse de repente um Kamen Rider, seria legal, né, por alguns episódios. E, gente, acredito que nos anos 90, 2000, essa série não seria bem-vinda aqui. As mães iam morrer, iam, sei lá, jogar água benta na casa que não ia permitir, porque se Cybercops já dava confusão, imagina que Exedaft, que falava coisas absurdas, né? Falavam, né, o nome do demônio, né, a menina falando. Tem um episódio que ela diz, né, não precisa ficar com medo de eu tirar porque ele já vendeu a alma. Uma mãe ouvindo isso, ela é dura. Então, assim, eu acho que é uma série que não seria bem aceita aqui nos anos 90 pela questão, né, de religião. Eu assisti, assim, neutra, mas eu acredito que tem pessoas que vai ficar meio assustada, que vai condenar, que vai, né, achar que é brincar com coisas sagradas. Aí vai depender do olhar de cada um. Mas eu recomendo assistir a série, pelo menos para conhecer, né, a trilogia. Soul é o melhor. As tretas, mas obrigado, Flavinha, obrigado por tudo aí, obrigado também por ser nossa madrinha aí do tokusatsu.com.br. Muito bom. Léo Gatti, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado também por ser defensor aí dos policiais. E fala aí suas opiniões finais, fala um pouco, se quiser, aí do Visão. E você também é um padrinho nosso, então muito obrigado também. Olha, Kuroda, primeiramente eu agradeço, tá? Agradeço muito. E eu quero pegar aqui gancho no que a Flavinha falou, né, que sobre essa questão demônio, Deus, demônio que a série aborda, né? E ela falou também de Cybercops, né? Que muita gente já acha um absurdo o nome Lúcifer. Pois é, eu lá na página do Visão Tokusatsu que o diga. Aí eu postar sobre o Lúcifer, aparece uma meia dúzia lá enchendo a paciência. Imagina, né, com a série X-Draft exibida aqui numa determinada época, realmente iria causar uma aflição em muita gente aí. Mas vamos lá. Eu sei que eu vou sofrer ameaças de espancamento aqui do que eu vou falar, mas esse draft é a minha preferida das Rescue Heroes, tá? Né? Por várias questões, inclusive pela trilha sonora que a gente abordou aqui agora há pouco. Né? É uma série que eu gosto muito, recomendo assistir, como recomendo também as duas anteriores, recomendo bastante, tá? E eu quero aqui agora, o Kuroda, Gil, fazer jabá. Vamos fazer o jabá, né? Visão Tokusatsu. Galera, nós estamos no Instagram, no Facebook, e por favor, sigam a gente tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente tem lá um conteúdo lá bacana para vocês. A gente fala lá de Tokusatsu bastante, e eu gostaria que quem ainda não segue pudesse seguir a gente lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, e mandar um abraço aqui para os meus dois colegas, meus dois amigos que conduzem, né, o Instagram e o Facebook comigo. O Thiago AP, que também é da equipe do tokusatsu.com.br, né, da Arquivo Showa, e o Venâncio, que é um grande conhecedor de franquia Ultra e está com a gente lá também, grande amigo, grande irmão. Um abraço para os dois aí. E olha, gente, agradeço a vocês pelo convite. É sempre legal demais participar com vocês.
Fica aqui a minha gratidão por vocês todos aí. Muito obrigado, viu? Boa demais. Obrigado, Léo. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal do Visão. Um beijo pra todos vocês. Valeu. Seninha, Agora você, Ana, muito obrigado mais uma vez. E suas considerações, por favor. Olha, eu fiquei pensando, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas o Gil falou da semelhança entre o Google Five, né? Eu acho que se esse plot apocalíptico tivesse sido trabalhado, polvilhado ao longo da série, né? Como é em Google Five, né? Já na abertura você vê lá que o mochila de criança tá vindo e você tem que se preparar, né? Que o mundo tá acabando. Talvez seria melhor esse final, né? Tirando essa parte das grávidas aí, putz, não sei. Apesar de que, né, vale a pena a gente contextualizar que o Japão trabalha esse arquétipo de demônio, essas coisas de forma diferente da nossa visão ocidental, né? Católica, isso, sim. Católica também, né? Então, eu acho uma série legal, eu acho o visual destoa muito, parece tipo muito um total downgrade, assim, dos visuais de Inspector Sombre, mas o Nares contou muito bem o motivo aí. E assista. E é isso aí. A verdade não está lá fora. A verdade está aqui no TokuCast. E o Inspector é melhor. Um abraço. Boa. Muito bom. Bom é isso. Bom é quando dá polêmica, dá treta. É bom. Senhor Adriano Aresti, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Pela parceria, pelos programas, por tudo como sempre. Sua análise ácida e provocativa também, por favor. Dessa vez eu vou começar com uma nota triste, relembrando do Switch Actor o Masato Akada, que ele fazia no início de X-Draft as cenas de salto do Draft Reader. Ele era especialista em salto, ele tinha sido inclusive aquela pessoa que faz salto e mergulha, né? Esqueci como é que chama. Ele começou como Switch Actor em Dynaman, fazendo um dos aqueles soldadinhos de cauda lá, vilões de Dynaman. Em Changeman, ele foi a Change Mermaid, em Flashman, Yellow Flash, em Maskman, Yellow Mask, em Liveman, o Yellow Lion, em Turbo Ranger, o Yellow Turbo. Na segunda metade de Jetman, ele fez a White Swan, e daí migraram ele para fazer X-Draft. E daí ele sofreu um acidente fraturando a coluna, deixando ele tetraplégico até hoje. Inclusive, muitas pessoas da época comentaram, colegas dele de profissão foram exigir da Japan Action Club, que era o nome na época, né, não era ainda Japan Action Enterprises, e da Toei, melhor qualidade de trabalho para que esse tipo de coisa não acontecesse mais. Então, o último trabalho dele foi fazendo saltos pro Draft Reader, vestindo a roupa do Draft Reader. E em relação a X-Draft, eu não acho que a série seja ruim. A série, em geral, é boa. Se perde em muitos momentos, em outras ocasiões ela apresenta algo que, para mim, é muito desconectado do que ela queria no começo da história, e desconectado da trilogia. A gente não pode esquecer que ela faz parte de uma trilogia que já existia uma linha estabelecida antes dela, de mais ou menos como essas séries seriam, né? E ela sofre muito, como eu já comentei aqui, da maldição da trilogia. Principalmente se você assiste na ordem, né? Eu acho que a forma de você assistir influencia a percepção que você vai ter de X-Draft. Se você simplesmente agora sentar e for assistir a série, eu acho que talvez pontos negativos que a gente tenha comentado nesse cast, você não concorde. Mas se a pessoa assistir primeiro o Inspector, Soul Brain e emendar com X-Draft, daí talvez você sinta, e foi assim que eu assisti a série na época, o cansaço que a audiência japonesa sentiu. Porque você já vinha de 2 anos de história de polícia de resgate. Então, mais uma vez aquela temática exige muito dos roteiristas para trazer um conteúdo diferente, para despertar a atenção das crianças, e eu acho que isso pesa muito aqui em X-Draft. As tentativas de fazer algo diferente, algumas vezes funcionam, outras vezes não funcionam. E eu acho que, no final das contas, nós temos uma grande colcha de retalhos
que não é aquela colcha bem amarrada, que fica bem bonita, né, com muito pedaço diferente no tecido, fica uma coisa até meio estranha. Ainda assim, eu não acho que a série seja ruim, com certeza vale a pena ser assistida, e na minha opinião ainda, a melhor da trilogia é Soul Brain, para mim é o ponto alto, e essa é definitivamente imperdível, mas eu recomendo que as pessoas assistam a trilogia completa. E quem quiser acompanhar mais da nossa revista eletrônica no YouTube, que é o Toco Agora, toda sexta-feira, 8 da noite pelo horário de Brasília, é só entrar lá no canal do Toco Agora, com os nossos colunistas, os nossos reviews das séries que estão no ar no momento do Japão, as notícias da semana, e além disso, você pode acompanhar depois no canal do TokuCast os cortes das nossas colunas, para você inclusive maratonar, né? O Gil prepara lá a playlist, dá o play lá no primeiro vídeo da coluna e assiste todos que já foram publicados do seu colunista preferido para você se divertir. É isso. Boa demais, senhor Dano Nares, muito obrigado. Gil, é isso. Nem bom, nem ruim, médio, assim. É aquele café com leite, assim, pode ser? Cara, assim, ó, X-Draft pra mim é, sem dúvida nenhuma, a série mais ousada, talvez, dessa trilogia, né? Porque ele mistura investigação, resgate, ficção científica, elemento sobrenatural, bíblico. Ele até constrói uma identidade própria, assim, mas desculpa, eu acho a série muito fraca. Nem média, viu, Crudo? Eu acho ela muito fraca. Porque falta elementos que, mesmo as histórias de um Spectre sendo algumas histórias mais tranquilas, aquele resgate, sabe? Aquela investigaçãozinha. E depois Soul Brain, que é uma baita série, sabe? Com episódios fantásticos até, na minha opinião. A melhor dessa trilogia e, na minha opinião, uma das melhores séries dos anos 90 da Toei. O X-Draft, pra mim, cara, é assustador o quanto que a Toei parece que esqueceu tudo que ela fez em Soul Brain e até mesmo em Spectre pra fazer X-Draft, sabe? Começa legal, começa promissor, de repente vira sei lá pra onde vai, volta a ficar promissor de novo, de repente vira um negócio muito louco, bíblico, de luta contra o demônio, que não faz sentido algum pra proposta que era aquela série, na minha opinião, sabe, assim, muito controverso, sabe, esse tema religioso, apocalíptico do final. Pra mim, a participação do Masaki, ela é nostálgica, ela é sentimental, ela é legal porque nós gostamos muito do Hiroshi Miyauchi, porque nós gostamos muito do chefe Masaki. Mas se você colocasse lá o Gil ou o Kuroda falando as mesmas falas e defendendo a Ai no momento ali, não ia mudar em nada. Seu chefe Masaki não acrescenta em nada a não ser esse elemento de a volta de Masaki. Pô, legal. Mas também não. A parte mais legal da volta desse arco final é exatamente o flashback do Soul Brain do Spectre. É um desfecho até grandioso pra proposta. De novo, né, cara? Aquele momento do mundo pós-apocalíptico ficou muito interessante, ficou até bem feito, né? Mas do nada, você não sabe como entra e do nada você não sabe como sai. É uma escassez de informação, assim. Eu acho que é muito corrido. Eu acho que nem o próprio produtor da Toei, né, disse que foi um erro, né? Essas escolhas no final. Eu acho que a própria Toei não tava botando fé, tanto que ela vai pra Jumperson de uma forma bem diferente do que tava ali X-Draft, né, cara? Eu acho que a gente brincou isso lá no começo, eu brincamos mais uma vez até, mas eu acho que a escassez de informação sobre esse final de X-Draft aqui em canais brasileiros de Tokusatsu, entre o fandom, reforça pra mim que poucos fãs realmente assistiram e poucos fãs pararam para analisar o X-Draft, né? Para entender a produção, para contar a história da série. E quando você pesquisa conteúdo, é só o chefe Masaki não pôde participar, né? É só o ator que tá em Ultraman Tiga, é só a terceira parte da trilogia de policiais do resgate que quase chegou no Brasil. E nunca tem, é uma série que não funcionou tão legal quanto Soul Brain. Não é uma avaliação completa. Por isso eu tenho a impressão que as pessoas não assistiram a série aqui no Brasil. E talvez isso explique o porquê que há uma escassez de muitas coisas de X-Draft, assim. Não sei, até acho que poderia ter mais avaliações sobre essa série,
aqui entre o fandom, e talvez o tokusatsu.com.br esteja lançando a primeira, talvez uma das primeiras avaliações completas realmente e aprofundadas sobre X-Draft. Eu fiquei decepcionado. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez com legenda em inglês e tal, eu já tinha ficado assim, pô, caramba, legal, mas pô, Sombrain é bem melhor. E na época eu preferia o Inspector, hein? E hoje eu prefiro muito Sombrain. E reassistindo eu fiquei decepcionado, porque eu achei que eu ia encontrar, sei lá, um negócio mais divertido, eu não sei. Fez falta um robô, um alívio cômico, fez falta o Chefe Massacre, fez falta algumas coisas e sobrou, sei lá, sobrou essa coisa do roteirista ficar arriscando tanto com o elemento alienígena e sobrenatural. Não sei, eu não gostei do final. Eu gosto de alguns episódios, eu adoro a trilha sonora, respeito o Léo de falar que é a melhor série da trilogia. Léo, respeito muito sua opinião, mas cara, de longe, pra mim, ela é uma das piores produções da Toei dos anos 90, e o que é muito esquisito, porque Sombrain é uma das melhores produções da década de 90 da Toei. Olha, é minha opinião um pouco, polêmica, talvez. Normalmente eu posso defendo só fazer um tudo, comentário, né? Gil? Posso só fazer mais um comentário? Diga. Com o que o Nares falou sobre o Zyuranger, eu acho que aconteceu mais ou menos o seguinte. O Zyuranger era o McLanche feliz da Toei, né? Tava vendendo pra caçamba, vendendo brinquedo, vendendo Dragonzord não, perdão, né? O Dragon Caesar, né? Tava vendendo pra caçamba e tal. E o X-Draft ali era o lanche sazonal. Às vezes era um McFish, que era gostosinho. Às vezes é um lanche que a galera não dá muita bola, entendeu? Dá a impressão que rolou isso aí. Pelo que o Nares falou, eu senti isso. Também acho que foi isso. E depois, se vocês forem avaliar, a franquia tem quase uma retomada pra mim, que é com B-Fighter. E depois B-Fighter Kabuto, na minha opinião, sofre um pouquinho, mas meu chapéu é sobre eles, né? Mas se vocês avaliarem, acho que depois de Sombrain, a franquia Metal Hero oscila e não tem um momento grandioso de novo, assim. Mas vamos deixar isso pro Tokocast sobre Jump Parcel, sobre o SWAT, B-Fighter Kabuto. Quem sabe a gente consiga falar também sobre Robotech e Kabutech aqui pra vocês, tá bom? É isso, minha opinião é essa, e já falei mais uma vez, Sombrain é muito melhor, mas vale a pena sim esse X-Draft, como o Nares falou, porque, cara, eu acho maravilhoso acompanhar as produções da Toei, e da Kawatsubara também, mas a Toei você vai vendo a mudança do Japão, a mudança de roteiro, a evolução do Tokusatsu, mesmo quando a série não é tão boa quanto a antecessora, né? Eu acho que se X-Draft tivesse passado no Brasil, eu não sei se teria feito o mesmo sucesso que o Inspector Sombrain, talvez sim, né, com uma boa dublagem. Eu gosto muito do visual do X-Draft. Antes de assistir, eu era fissurado, louco pra ver, porque eu adorava o Inspector, eu adorava o Sombrain, e era louco pra ver o X-Draft por causa do visual. Eu acho o visual do X-Draft lindo. Mas é isso. Inclusive eu acho o carro, né, o carro aqui do X-Draft o mais bonito da trilogia. Desculpa aí, Sombreaver e Fire. Mas é isso aí. Bom, não se esqueçam, como o Ness já falou, toda sexta-feira tem Toku Agora lá no YouTube, e tem TokuCast no sábado. Se você quiser apoiar o TokuCast, participar de sorteios e grupos exclusivos, pesquise aí o nosso Catarse lá no nosso site tokusatsu.com.br, tá bom? Comente, a gente tentou foi mais polêmico, né? Pra ver se vocês comentam aí, né, no YouTube, no Spotify, divida sua opinião conosco, deixa aí, né, os seus, né, a sua visão sobre a série, caso você tenha visto ou não, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o Edinho. E orem muito, né, porque essa série aqui, Deus me livre, que tem muito demônio. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.